Oiê, tudo bem? Hoje é dia de Minutos do Saber e esse nome veio de forma muito mágica pela egrégora com quem eu trabalho e eu fiquei o dia refletindo o que a gente ia trabalhar. Oiê, oi meninas! E aí eu fiquei, gente, o que a gente pode falar que seja profundo para as pessoas no dia de hoje e que seja no tempo curtinho, porque hoje é um período curtinho, né? São no máximo 20 minutos dessa live. E nesse pensamento, uma coisa foi trazendo a outra, foi trazendo a outra. E a intuição que me veio foi para a gente refletir sobre a educação emocional que a gente não recebeu. Vocês já pararam para pensar que a gente aprende biologia, física, química, matemática, história, geografia, mas a gente não aprende sobre os nossos direitos e deveres de uma forma correta? A gente aprende muito sobre os nossos deveres, mas os nossos direitos, por exemplo, enquanto um consumidor, né? A gente não tem ideia. A gente não aprende sobre educação financeira, que é extremamente importante para a gente saber como, quando e onde gastar, no que investir, no que não investir. E, acima de tudo, a gente não aprende sobre educação emocional. A gente não sabe lidar com esse sentir. A gente não sabe trazer para o mundo o que a gente sente. E aí eu ouvi uma frase esses dias que ela se encaixa perfeita nisso que a gente está falando hoje. E a gente não sabe sentir o que a gente sente, a gente não sabe falar o que a gente queria falar, a gente não sabe ouvir o que a gente ouve e a gente não sabe se expressar para o mundo. Quantas vezes aqui nós quisemos tratar uma situação de um modo, mas a gente acabou, quando aquilo se fez presente, a gente acabou se tornando um vulcão em erupção e a gente reagiu. E muitas das vezes de uma forma que não era exatamente o que a gente queria. E nessa questão, né, do reagir, primeira coisa, nossos pais não têm culpa de nada. Até porque a gente já passou dessa fase, né, de falar que fulano, ciclano ou beltrano são culpados. A gente já sabe que as pessoas são responsáveis pelos atos delas. Mas culpa, eu sinto que nessa altura do campeonato de situação do planeta Terra, não cabe mais culpa. E se você ainda acha que o outro é culpado por algo, talvez esse seja um ponto muito importante para começar a revisitar. Por que ninguém é culpado de nada? Porque cada um é responsável. Eu não tenho como ser responsável pelos seus atos, muito menos culpada se eu não conseguir te fazer feliz, porque a sua felicidade é sua responsabilidade, não é minha. Ninguém pode fazer você feliz a não ser você. E a gente traz muito essa questão da culpa quando a gente atribui ao outro coisas que a gente queria que o outro fizesse por nós, mas que na verdade são nossa responsabilidade de fazer por nós. E aí, nisso, quando a equipe trouxe essa questão, né, desse trabalho, dessa reflexão a respeito dessa educação emocional, é pra gente parar e refletir. O que eu vim fazer aqui? Como eu lido com o que eu vim fazer aqui? Quem eu sou neste lugar? O que eu estou aprendendo aqui? Porque essa educação emocional, ela é a forma como a gente se apresenta para o mundo. A educação emocional, ela te ajuda a se colocar no mundo. Ela te ajuda a se relacionar para o outro, a ter coragem de falar para o outro. Você fez uma coisa que me fez sentir assim. Não é que você me machucou, você fez algo e esse algo me fez sentir assim. E quantas das vezes a gente fala assim? Nunca. Ou quase nunca.
geralmente a gente fala, você fez isso e eu não gostei. Você fez isso e foi ruim. Mas será que o outro tem ideia de que aquilo nos machuca? Ou vocês já pararam para pensar que a gente não vê o mundo como ele é? A gente vê o mundo como a gente tem filtros dentro da gente. A gente vê o mundo com o mapa que a gente cria. E aí na PNL é legal que ela traz aquela frase célebre que o mapa não é o território. Porque se a gente for pensar Brasil, vamos pensar em termos de Brasil. O território do Brasil é algo que todo mundo sabe, mas como eu faço para chegar no Brasil depende de onde eu saio, depende do transporte que eu uso, do tempo que eu vou levar, de como eu quero ir. Então, mapa, cada um tem o seu. Qual é o seu mapa? Você já pensou nisso? Que cada pessoa tem um mapa e leia-se, mapa são as crenças que a gente carrega. E essas crenças, elas são frutos da minha infância, dos meus ancestrais, da sociedade em que eu vivo, da história do lugar em que eu vivo. A gente é fruto de tudo isso. Bem diz a biologia que a gente tem as questões que são genéticas, mas a gente tem o meio influenciando. E quando eu falo esse meio influenciando, eu posso correlacionar isso com a emoção. A gente não aprende na escola a se relacionar. Quem aqui teve um professor que chegou e falou, vem cá fulano, hoje aconteceu isso com você e o seu coleguinha e vamos refletir sobre esse assunto. Qual o seu entendimento do que você fez? E aí perguntar para o coleguinha, qual que era o entendimento dele? A gente não passou por isso. Porque os nossos pais não tiveram e eles só nos dão o que eles tiveram. Os professores também não tiveram. A gente, enquanto sociedade, não teve isso. Por quê? Porque não é interessante politicamente falando. Uma pessoa que tem noção do emocional dela, ela sabe se postar no mundo. E se postando no mundo, ninguém domina ela. E se ninguém domina essa pessoa, imagina uma pessoa que ninguém domina, imagina 10, imagina um estado inteiro, imagina uma nação inteira. Será que se a gente tivesse educação emocional, a gente estaria vivendo a nossa situação em termos econômicos, políticos, financeiros como a gente vive hoje? Eu acredito que não. Muita coisa seria diferente. Então o que eu quero convidar você é eu não tive educação emocional, tá tudo perdido, eu vou ter que nascer de novo para aprender. Não. Você tem meios para hoje começar a trabalhar isso. Você tem meios para hoje começar a entender e a se educar emocionalmente. E o primeiro aspecto dessa educação é perceber quais os filtros que você usa para ver o mundo. Quais os filtros que você usa para enxergar o mundo. E aí esses filtros são seus? Você enxerga o mundo por você ou você enxerga o mundo como seus pais enxergavam? E os seus pais enxergam o mundo como os pais deles enxergavam. Que enxergam o mundo como os avós, os bisavós. Mas olha que legal. Quando os nossos bisavós, por exemplo, tinham a nossa idade, o mundo era muito diferente. Então eles tinham um modo de agir para aquele momento que de algum modo também tinha uma influência de quem vinha antes deles. E aí hoje a gente tem um modo de agir que não é compatível com o momento, porque a gente carrega toda essa informação genética com a gente. Ai, Simone, mas isso é ruim? Então quer dizer que eu tenho que abandonar tudo que os meus ancestrais me deram? Tudo que eu aprendi de quem veio antes? Não. Mas você precisa ter consciência do que nisso tudo você aproveita e te faz bem e do que nisso tudo já não cabe mais.
o que não te serve mais. E às vezes você tá mantendo ali com unhas e dentes, porque aquilo ali te protege. Quantas vezes você se depara com situações que você quer ter uma atitude, mas quando você percebe, você já agiu de uma forma completamente diferente e às vezes é um estrago tão grande que nem tem retorno. A pessoa, ela sai tão magoada que ela não quer mais te ver. E aí uma coisa que poderia ser totalmente contornada se duas pessoas, dois adultos sentassem para conversar e não duas crianças com as suas crianças internas feridas, sentassem para conversar e falassem, não, eu me sinto assim. E o outro, não, mas eu me sinto assim quando você faz isso. Tudo seria muito diferente. Comece a experimentar, ao invés de ficar brigando com todo mundo, chegar para a pessoa e dizer, fulano, você fez isso? E isso trouxe para mim uma sensação que me deixou triste. Isso me trouxe uma sensação de abandono. Eu me senti assim com o que você fez. E deixa o outro respirar e processar tudo isso. Deixa o outro captar toda essa energia que está vindo de você, filtrar no sistema dele, que não é o seu, e aí vocês vão sentar e vão chegar a um acordo. Mas a gente, em regra, não faz isso. A gente já pega todas as pedras e fala, isso não vai ficar assim, eu não levo desaforo para casa. Fulano vai me ouvir hoje. Fulano vai se arrepender do que fez comigo. E às vezes o fulano nem tem ideia que te machucou. Porque para o sistema de crenças dele, aquilo é completamente diferente ou aquilo é completamente banal e normal. Mas para o seu, não. E por isso que hoje a gente tem relações tão abaladas, talvez por coisas pequenininhas que se tornam um mundo. Como seria se a gente começasse a ter essa outra forma de ver o mundo? Como seria se a gente curasse as nossas dores internas no comunicar, no sentir, no ver a vida, no falar para a vida? Como seria se a gente pudesse ter liberdade de ser a nossa essência? Como seria se a gente pudesse deixar de usar essas máscaras que a gente coloca para se relacionar com os pais, aí a máscara do relacionamento afetivo, a máscara com os filhos, a máscara com os amigos, a máscara no trabalho, a máscara do motorista? Como seria se a gente pudesse assumir quem a gente é em qualquer lugar que a gente esteja? Pensa com carinho nisso. E comece a transformar você, a sua vida. E você vai falar, nossa, Simone, mas é muito difícil. Nossa, Simone, mas isso é impossível. Eu já vivi 30, 40, 50 anos agindo assim. Como que eu vou mudar? Às vezes é uma virada de chave. Às vezes é uma dor tão profunda que você carrega, que a hora que você entende por que você carrega, você fala, era só isso? Ufa, agora eu posso seguir sem isso. E comecem a perceber que os nossos comportamentos que nos limitam, eles têm uma proteção por trás daquilo. E essa proteção, ela sempre, gravem isso, ela sempre, sempre traz um benefício. Por mais absurdo que seja pensar desse jeito. Por mais absurdo que seja pensar que uma situação que me dói tanto, que me causa tanta mágoa, tanta sensação de abandono, de rejeição, de exclusão, que eu tenho um benefício. E geralmente o benefício é de pertencer, de ser amado, de ser aceito, de ser visto, de ser protegido. Mas existe um benefício. Às vezes eu já fui tão magoada ao longo da minha vida, desde pequena,
que agora eu me fechei pro mundo. E aí eu quero muito relacionamento e esse relacionamento não chega, eu manifesto. Aí chega o dia de Santo Antônio, eu coloco, faço simpatia. E aí eu escrevo carta desejando minha alma gêmea e ela não chega. Mas internamente, no meu subconsciente, está me dizendo: é perigoso ter alguém porque você já foi abandonado. Ou os seus pais tiveram experiências de abandono. Você não vai fazer a mesma coisa, você não vai seguir esse padrão, você vai fazer diferente. Qual que é a melhor forma de você fazer diferente? É não tendo um relacionamento. E aí você tá ali no consciente: não, mas eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Se inscreve nos Tinder da vida, nos outros aplicativos de encontro e nunca vem a pessoa legal. Sai, né, quando dá pra sair no tempo de pandemia e não encontra, porque existe uma proteção. E toda essa solidão que talvez você sinta, ela tá aí para te proteger de se sentir mais só. E aí você quer o emprego dos sonhos, mas se você tiver o emprego dos seus sonhos, você não vai ter tempo, às vezes você vai trabalhar muito, e você não vai ter tempo de ficar com a sua família. E aí seu subconsciente pensa: o quê? Ficar sem ver minha família? Não, então é melhor não ter o emprego dos meus sonhos. E às vezes nesse emprego você nem trabalha tanto, mas você vai ganhar muito dinheiro. E aí o seu subconsciente diz: o quê? Eu tenho um registro aqui de que quando a gente tem dinheiro, as pessoas se aproximam porque elas têm interesse no nosso dinheiro e não na nossa amizade. Então eu não quero ser essa empreendedora de sucesso, esse empregado no emprego dos meus sonhos. E a gente não se sabota, a gente tem esse emocional distorcido nos protegendo. Como seria se a gente pudesse entender, sentar com esse emocional e falar: vem cá, eu tô percebendo que você tá agindo assim, assim, assim. Vamos ressignificar isso e trazer um novo modo de ver a vida? Vamos trocar esse óculos distorcido e colocar uma lente que vê a vida de uma forma que alinha todo o meu sentir, todo o meu ver, todo o meu ouvir, de tudo que eu tenho dentro de mim? Como seria? E aí, se você não faz terapia, eu te indico fortemente que você comece a olhar para isso como uma grande aliada de se conectar com a sua educação emocional, que não existiu lá na nossa infância, mas ela existe a partir de agora. E já é tempo da gente se libertar de todas essas amarras que a gente passou vidas, gerações, milênios conectados. E para terminar, eu quero convidar você para começar a experimentar esse olhar no Elos Ocultos, que acontece daqui a uma semana, dia 27, às 19h30. E justamente para que o maior número de pessoas possa começar a se conectar com toda essa transformação, porque no Elos Ocultos a gente acessa toda essa ancestralidade que nos limitam de alguma forma, essa ancestralidade que traz esse medo de ir para a vida, esses aspectos de dor, de medo, de drama e de trauma. A gente volta em tudo isso. E é muito linda essa viagem, essa transformação. A gente encontra pessoas que vieram antes para que a gente ressignifique e para que a gente reconheça o que eles têm de bom e que a gente traga isso de modo muito aflorado. O Elos Ocultos, como eu disse, é dia 27, terça-feira que vem, às 19h30, no Zoom, o encontro pelo Zoom. E o valor é de contribuição mesmo, é R$88, para que o maior número de pessoas possa começar a ter esse contato com a sua permissão de ser o que você quiser, como quiser, da forma onde, do jeito que você imagina que a sua vida pode ser. Se permita. Elos Ocultos transforma pessoas para que elas transformem as suas vidas. Boa noite e até quinta-feira, na live que vem falar sobre prazer, que está muito conectado com isso que a gente está falando aqui hoje. E depois, na
terça-feira no Elos Ocultos, cujo link ou tá no meu site, ou tá no... é só acessar o link da bio que vocês vão ser direcionados pro site, do site pro Elos Ocultos. Boa noite, beijo grande, gratidão imensa por esses minutos e até quinta-feira. Tchau, tchau!